Páscoa. Coelho ou cordeiro? Quando nós falamos em Páscoa, hoje em dia, é normal a gente lembrar de coelho, ovo, chocolate. Mas da onde que veio isso? Na mitologia nórdica, germânica e anglo-saxã, existia uma deusa que se chamava Ostera, Eostre, Ester, Ostara e diversos outros nomes que ela recebeu, que era a deusa da fertilidade, do amor e do renascimento. O conto dela é mais ou menos o seguinte: ela era uma deusa que gostava muito de crianças e de coelho. O coelho era o animal preferido dela. E um certo dia ela transformou um pássaro em um coelho. Só que era inverno, onde os poderes dela eram mais fracos. Na primavera que ela tinha mais poder. Então ele virou um coelho que botava ovos, meio pássaro, meio coelho. E ele presenteava as crianças com ovos pintados. Esse é um resumo dessa história, dessa mitologia, dessa deusa Ostera. A palavra Páscoa, ela significa passagem do hebraico. A verdadeira Páscoa foi instituída por Deus há mais de 1400 anos antes de Cristo e foi comemorada pelo povo hebreu após mais de 400 anos de escravidão no Egito. Para libertar o seu povo dessa escravidão, Deus teve que ferir o Egito com pragas. E na última praga para eles foi instituída a Páscoa. Deus pediu para que o povo dele sacrificasse um cordeiro ao final da tarde do dia 14 do primeiro mês. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas de cada família como um sinal. A família deveria se alimentar dele juntamente com pães sem fermento e ervas amargas. Naquela noite, Deus passaria por toda a terra e feriria e mataria todos os primogênitos das casas onde não tivessem a marca do sangue do cordeiro. E assim aconteceu. Após esse dia, o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. E esse dia ficou como um memorial por todas as gerações da libertação que Deus havia feito do seu povo, tirando eles da escravidão do Egito. E Deus pediu para que todos os anos, nessa mesma data, fosse lembrada essa grande libertação que Ele deu ao seu povo. Certa vez, séculos depois, João Batista disse acerca de Jesus: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João estava falando, aquele Cordeiro que nos libertou da escravidão do Egito era somente uma figura. Este é o Cordeiro verdadeiro que liberta o mundo da escravidão do pecado. Cristo foi crucificado e exatamente no mesmo dia e hora em que o Cordeiro era sacrificado, ele morreu. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para que hoje nós pudéssemos ter vida. Assim como o sangue daquele cordeirinho passado nos umbrais das portas libertou eles da morte, livrou eles da morte e fez com que eles fossem livres da escravidão. Hoje, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino e nos liberta da escravidão do pecado. Não bastava apenas a morte daquele cordeirinho. Eles deveriam passar aquele sangue nas suas portas, nas suas casas. Agora é necessária a nossa atitude de passar este sangue nas nossas vidas, que é a nossa fé. É necessário nós nos livrarmos do fermento que representa o pecado. Em 1 Coríntios 5,7, Paulo diz o seguinte: "Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebrem a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade." Trocaram o cordeiro, que era um animal puro e simples, por um coelho, que era considerado um animal impuro. Trocaram as ervas amargas, que era para lembrar que eles viviam escravos e foram libertos, pelo chocolate, algo doce. Trocaram uma história de libertação por uma cultura pagã. Mas a história não acabou com a morte do Cordeiro de Deus, Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Celebre a libertação de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade
da liberdade dos filhos de Deus, não com coelho ou ovos, mas com a vida do Cordeiro sobre você. A palavra diz que no sangue está a vida. Então que esse sangue deste Cordeiro, que é a vida do Cordeiro, que é a vida de Jesus, esteja sobre a sua vida. E naquele grande dia, quando o Senhor passar sobre a terra, que Ele veja o sangue de Cristo na sua vida e que você não venha a perecer e possa ser levado para a verdadeira terra prometida que aguardamos. Fique na paz do Senhor.